Ok, força. Ok, estão a ver já o ecrã? Sim. Pronto. Em termos da EPIC, eu vou mostrar aqui a aplicação, ou seja, a aplicação da EPIC é uma aplicação de gestão de armazéns. A aplicação é composta por dois módulos, um módulo que é para os terminais de armazém, ou seja, em que vocês vão, tudo o que fazem dentro do armazém, entradas e saídas e movimentação entre localizações, é feito com esse terminal. Pronto, é este ecrã que estão aqui a ver. Estes são os menus do terminal. Ele aparece aqui no PC com esta janela, porque está desenhado para os tamanhos dos ecrãs, normalmente dos PDAs. Tem uma janela assim mais pequenina. Depois temos a aplicação Back-Office, que é onde vocês vão gerir toda a operação, ou seja, vão criar as entradas, fazer o cadastro de toda a informação, artigos, clientes, fornecedores, pronto. E é aqui que eu vou começar um bocadinho pela demonstração. Portanto, o iPic, nós começamos pelo armazém, não é? Vamos ter que ter um armazém criado no sistema. Só mostrar aqui o design. Portanto, isto é um armazém simples de demonstração, em que nós estamos a ver aqui, ele é multi-armazém, eu posso ter aqui mais armazéns, neste caso só tem um armazém, isto são algumas localizações que eu criei aqui, portanto as cores têm a ver com tipos de localizações diferentes, este é um cais, estas são localizações de armazenamento, portanto estes códigos são todos tudo configurável, não é? Dizer que define aqui os códigos das localizações, eu também posso criar corredores, que são conjuntos de localizações. Só um bocadinho que esta máquina é uma máquina virtual, de vez em quando ela fica assim, pendurada quando é. Em termos de armazém, eu não sei, eu vi que era um armazém de equipamentos. Vocês, o armazém é armazém de estanteria, tem racks? São 3 armazéns em localizações diferentes. E tem racks. Pronto, o tipo de equipamentos que vocês reparam são equipamentos de arcas e armários, não é? Congelação, não é? Sim, isso mesmo. Vocês hoje em dia fazem alguma identificação desses equipamentos na entrada? Os equipamentos vêm com códigos de barras, que é o serial numbers dos equipamentos. Okay. É por esses números que nós damos entrada. E a mercadoria, portanto, vocês têm isso já catalogado, no fundo são artigos, têm números de série diferentes para o vosso sistema, não é? São os números de série dos clientes. Okay. Vocês funcionam aqui como reparador de clientes vossos, não é? Portanto, para este efeito, somos uma empresa à parte de armazenamento, que não tem qualquer tipo de sistema, trabalhamos, imagino, com papel e caneta. Sim. E queremos, portanto, modificar o sistema a funcionar. Depois temos a empresa da EQ1, que é a que repara os equipamentos, mas uma empresa é diferente da outra, são distintas. Ok, o que vocês querem agora controlar é exatamente o que é que está dentro do armazém e em que localizações é que está, não é? Exatamente, queremos controlar o estoque de equipamentos que entram, que saem e que lá estão. Pronto. Em termos de armazém, portanto, todas as localizações que existem, os estantes, os racks, podem ser configurados aqui. Isto são exemplos só simples, mas pode ser mais complexo e podemos ter aqui corredores em altura. Portanto, temos isso tudo em termos de configuração. Depois, o que é que nós temos que criar no sistema? Nós temos que ter proprietários. Eu não sei se aqui faz muito sentido, mas, portanto, se calhar proprietário é o proprietário da mercadoria. É na filosofia do operador logístico. Ou seja, um proprietário pode ter vários clientes e os artigos, só para mostrar aqui um bocadinho. Eu aqui tenho 2 proprietários configurados e um artigo pode ter um proprietário associado, ou seja, por defeito, se vocês funcionassem como uma empresa que tem mercadoria vossa, proprietário são vocês, não é? Quando estamos a falar de uma mercadoria que é de clientes externos,
usamos um conceito proprietário em que cada artigo, ou seja, cada código de artigo tem esse proprietário associado. Isto vai permitir o quê? Vocês saberem exatamente daquele proprietário quais são os artigos e depois em termos de faturação, de ocupação, de movimentação, é feito a este nível, ou seja, vocês sabem faturar àquele proprietário tudo que entrou e que saiu em termos de mercadoria que é o proprietário. Há outra questão aqui que também é utilizada ao nível do proprietário, que é a comunicação das guias AT. Ou seja, se estivermos a trabalhar com proprietários, vocês podem comunicar aqui, apesar de não ser um software de faturação, um ERP, as guias de transporte podem ser comunicadas AT a partir da aplicação. Certo. Okay. Depois temos os proprietários e temos os clientes, os terceiros. Aqui terceiros é clientes e fornecedores, ou seja, quem nos vai dar mercadoria à entrada e à saída. Isto são tabelas de cadastro normais de clientes ou de fornecedores. E depois temos aqui os artigos. Em termos de artigos, o tipo de artigos que nós podemos controlar é bastante variável, ou seja, nós podemos controlar artigo normal, sem qualquer controle, nem lotes, nem validades, nem pesos variáveis, nada, mas também podemos ir para essas dimensões. Eu acho que aqui o que faz sentido no vosso caso será aqui os artigos com números de série. Aqui, em termos de controle de números de série, nós podemos ter controle de números de série à entrada ou só controle de números de série à saída. Qual é que é a diferença? A diferença de número de série à entrada obriga-vos a ler o número de série à entrada e sempre que movimentarem esse número de série dentro do armazém, tem que o ler. Tem que o ler, no caso de ser eu já vou mostrar um conceito que nós temos que é a unidade agregadora. Eu penso que no vosso caso, como a ARC é um produto de grande dimensão, vocês têm a etiqueta de número de série do fornecedor, mas vão colocar uma etiqueta para cada ARC vossa em termos de rastreabilidade. Não estou a dizer que vão colar, mas vão emitir uma etiqueta e essa etiqueta vai-vos ajudar na movimentação interna dentro do armazém. Pronto, o controle de número de série só à saída. Ou seja, o que vos vai dar em termos de sistema vai-vos dar só quantidades e vocês só vão saber do número de série quando sair, que eu acho que não é o caso. Vocês aqui devem querer controlar exatamente os números de série que estão dentro do armazém, certo? Eu vou criar aqui só um artigo com número de série, só para nós termos aqui alguma coisa. Vou dizer que é controlada a unidade. Portanto, em termos de o que é que nós temos aqui em termos de perfeito. O que é que nós temos mais definido? Temos as unidades do artigo. Em termos das unidades, nós podemos ter outro tipo de unidades, que seria a caixa, a paleta. Não sei se faz sentido aqui no vosso caso. Não, é a unidade que faz mais sentido. Vocês vão gerir mesmo a unidade única, portanto não há aqui nenhuma desmultiplicação. Lotes e validades não vão ter, portanto estamos a falar só números de série, basicamente. Depois, em termos de localizações, vocês podem ter zonas, há bocado eu mostrei as localizações físicas, vocês podem ter zonas definidas no armazém, aquilo que nós chamamos que são os grupos lógicos, ou seja, o armazém lógico. Eu posso ter conjuntos de localizações, ou seja, zonas em que posso definir que determinados artigos vão para essas zonas. Não sei se isso acontece, por exemplo, vocês podem ter uma zona para arcas e uma zona para armários. Sim. Isso depois, em termos de processo de entrada, o sistema pode-vos sugerir uma localização disponível naquele conjunto de localizações que vocês definirem. Isso é feito como? Vocês, na ficha do artigo, podem definir uma localização fixa ou podem definir um grupo de localizações. Só tem estes dois aqui com lotes e sem lotes, vou dizer que é sem lote, por exemplo, só para ficar aqui configurado. Para além disso, depois há localizações de picking. Tem a ver com reposições, mas eu acho que aqui também para o vosso caso não se aplica, porque vocês quando recebem uma arca e ela se tiver que sair aquela arca, como é que é em termos de processo de saída? Ela sai para reparar ou entra já reparada? Sim.
Quando um cliente vos faz um pedido do número de uma arca, ele pede-vos o número de série? Não. Nós satisfazemos o cliente consoante marca e modelo. Ok, pronto, é um artigo, no fundo. É um artigo que tem uma marca e um modelo. Sim. Pronto. Em termos de configuração, estamos a falar mais ou menos. Há mais configurações, mas acho que para o vosso caso é isso que estamos a definir. Ou seja, temos que criar um artigo, temos que ter um artigo com os vários artigos, marcas e modelos configurados, não é? Cada marca modelo será um artigo no sistema diferente. Quando vocês recebem as arcas, vamos criar aqui um processo de entrada. Este processo de entrada, eu posso criá-lo aqui no back-office, ou seja, eu vou dizer que eu estou a receber uma entrada deste fornecedor, ou vou dizer que é este artigo, que há de ser esta marca modelo, não é? E vou dizer que estou a receber 5 arcas, 5 unidades. Depois há um processo que é no terminal, em que nós nas entradas, vamos fazer uma entrada aqui direta, vamos escolher aquela entrada que eu criei, que é a entrada número 11. Eu vou dizer que isto aqui é uma unidade, monoproduto. Isto é tudo configuração, ou seja, por exemplo, monoproduto quer dizer que eu, nesta etiqueta que eu vou dar de entrada, não consegui pôr lá mais produtos diferentes. Portanto, deve ser o vosso caso, não é? Vocês vão dar a entrada de uma arca, vamos emitir uma etiqueta para aquela arca e ela é única, não há ali mais naquela etiqueta. Quando movimentarem, não vão movimentar duas arcas em conjunto, vão movimentar sempre uma arca de cada vez, não é? Sim. Ok, eu vou criar aqui, vou dizer que isto é o artigo 03, eu posso consultar aqui o que é que eu estou à espera, não é? É que o artigo 03, que eu estava à espera de 5 arcas, não é? Eu vou fazer a entrada desta arca só, não é? Quantidade 1, porque é uma arca. Estou a gerar uma etiqueta para esta arca. Vou introduzir aqui o número de série da arca. Isto pode ser códigos de barras, não é? É. Estou só aqui. Ok. Não, porque é só uma. E quando eu sair, é impresso uma etiqueta número 19. Estas etiquetas, estes layouts de etiquetas, podem ser configuráveis. Vocês podem, nesse layout, ter a data de entrada, o número de entrada. O que é que aconteceu? Se for aqui à minha entrada, eu tenho aqui já uma unidade confirmada. Se nós formos consultar, vamos consultar aqui. Portanto, ele criou a etiqueta número 19. Esta etiqueta número 19, se nós formos consultá-la, portanto, sabemos que é este artigo, que há de ser uma marca modelo, com esta quantidade, e eu, se quiser consultar os números de série que estão aqui, também consigo ver. Eu consigo fazer estas consultas de outra forma. Eu posso ir à ficha de artigo, que está aqui, armazém, consulta de estoques. Imagino que vocês querem saber todas as arcas desta marca modelo que existem. Vão consultar o estoque, vão ter aqui todas as listas e podem ver aqui os números de série. Os números de série não estão aqui. Vocês podem ir à unidade e ver o número de série que lá está. Eu penso que existe aqui números de série. Deixa eu ver aqui. Pronto, existe aqui uma consulta de número de série. Imagino que vocês têm o número de série, que foi este que eu criei. Se quiserem consultar todo o histórico deste número de série, vão ter aqui essa informação. As entradas, por onde ele veio, pronto, aqui tem a ver com outros processos de associação de números de série. Vão ter aqui o histórico daquele número de série. Neste momento ele está nesta unidade, mas quando ele sair, ele vai existir aqui na mesma, mas vai deixar de estar em stock. Nós podemos fazer agora um processo de saída para vermos como é que é.
Antes disso, vou fazer aqui só a arrumação da mercadoria. Portanto, esta é a etiqueta número 19. Pronto. Eu recebi a entrada. Eu agora não vou receber mais para não estarmos aqui, mas, ou seja, o processo de recepção é isto. Eu vou, para cada arca, eu vou gerar uma etiqueta, vou colar e vou identificar o número de série. E agora vou fechar aqui o documento. Ele está-me a avisar que existem diferenças. Eu tinha previsto 5, só confirmei 1. Há aqui um conjunto de validações que podem ser implementadas na entrada. Podemos não permitir receber mais do que está previsto, podemos permitir. Há aqui muitas configurações que é possível, mas acho que não faz estarmos aqui nesse detalhe. A movimentação, ou seja, ele pega na arca, no terminal vai mover aquela unidade agregadora. Quando nós falamos aqui unidade agregadora, é a etiqueta que nós geramos na entrada, no fundo. Vou ler o código de barras da arca, aquela etiqueta. Vamos só ver aqui qual é que era o número, que eu já perdi, é 19. Portanto, ele está-me a dizer que esta arca tem este artigo, que está em estoque, que está nesta localização, e vou movimentar para esta localização. Portanto, ele quando chegar à localização de destino, vai ler o código de barras da localização e vai mover. Eu posso pedir aqui uma sugestão de arrumação, ou seja, se eu tivesse configurado o processo de sugestão de localizações, eu quando fizesse isto, ele automaticamente dava-me aqui uma localização disponível no armazém para aquele conjunto ou para aqueles grupos de localizações que eu tinha definido. Eu não configurei isto, portanto vou só mover para esta localização. Okay? Vou mover para aquela localização. Se nós formos consultar agora aqui a unidade, que era esta, vamos ver em termos de movimento. Isto aqui é o consulta daquela etiqueta, temos aqui o histórico, ou seja, o que é que tem, movimentos de conteúdo é movimentos de stock, movimentos da unidade é movimentos dentro do armazém, ou seja, tem aqui estados, alteração de estados e entre localizações. Em termos de processo de recepção, é isto que vocês fazem normalmente, ou seja, estamos a falar, há aqui alguma questão que queira ver respondida ou está mais ou menos dentro daquilo que vocês necessitam? Já está dentro do evento, sim. Vou passar aqui. O processo de expedição, isto é assim, como vê tem muitos ecrãs, mas eu estou a fazer isto simples para nós percebermos um bocadinho o conceito só, para, se houver alguma questão é só colocar, está bem? Sim. Portanto, processo de saída, eu vou criar aqui um documento de saída, posso criar uma encomenda, só fechar aqui estes ecrãs todos. Portanto, imagino que o cliente vos pede aquele artigo, vou buscar aqui cliente faz-me um pedido do artigo 003, que é aquela marca modelo. Portanto, quem está a receber os pedidos lança as encomendas. Aqui chama-se encomenda, pode chamar pedido, é o nome que vocês quiserem. Portanto. Depois quem está a preparar no armazém vai ver aqui em termos de encomendas, requisições pendentes, ou seja, o que é que está pendente para eu preparar no sistema. Portanto, tem aquela encomenda que eu acabei de criar, consigo ver aqui quais são as quantidades, não é? Esta encomenda tem esta marca modelo e vou criar os documentos de saída. Portanto, ele criou-me aquela saída. Se eu for aqui aos documentos de saída, tem cá a saída número 9 e ela já está disponível no terminal para ser executada. Ou seja, se eu vier aqui ao terminal, ao picking, eu já vou ter cá aquela saída número 9 em que posso ver que tenho que ir buscar este artigo, a esta localização. Como é que ele vai confirmar? Ele vai chegar à localização, portanto isto já é a execução da tarefa de picking, leio o código de barras da localização, isto é leitura de código de barras, leio o código de barras da etiqueta da arca que eu imprimi na entrada, que é 19, que é esta unidade que está cá em cima que ele está a solicitar. Portanto, ele aqui, como aquela arca só tem o número de série, ele vai automaticamente associar aquele número de série ao picking. Vou dizer que sim.
e a quantidade 1. E se fizer Enter, eu vou confirmar isto. Portanto, ele, como vê, ele aqui preencheu automaticamente o número sério que estava na arca. Okay? E terminei o processo. Ou seja, o processo de confirmação do picking está terminado. Ou seja, quem está no back-office consegue ver aqui, só ver aqui um ecrã que é gestão das saídas. Portanto, esta foi a saída número 9. Nós podemos ver aqui que a saída número 9 tem aqui vários estados, não é? É assim, número 9 tem o picking confirmado e agora o processo pode ser terminado. Ou venho aqui e fecho o documento, ou posso selecionar aqui vários e posso, por exemplo, fechar os documentos ou imprimir os documentos, fechar as impressões. Mesmo que vocês querem imprimir um documento para acompanhar a mercadoria ou comunicar com a AT. Se quiserem comunicar com a AT, quando nós fecharmos aqui o documento e aquele processo estiver configurado, ele comunica com a AT e envia a guia de transporte para a AT. Depois há aqui mais questões que podem ser incluídas na parte de expedição, podemos ter packing, mas também no vosso caso também acho que não faz sentido, portanto eu não vou estar aqui com isso. Eu acho que em termos de circuito... Armazenamento simples, até porque ainda somos pequeninos, não é? Não quer dizer que daqui a uns tempos a gente não cresça, mas para já estamos a começar e ainda são um sistema assim mais básico, digamos. Não há necessidade de grandes complicações, digamos. Sim, eu tentei adequar aqui um bocadinho a demonstração àquela vossa necessidade que é os números sérios. Portanto, eu não fui aqui em detalhe em muitas opções que existem. Tentei fazer aqui o circuito que é a vossa necessidade, não é? Que é entrar mercadoria, arcas com número sério, identificar e depois fazer o processo de saída. E aquilo que eu mapeei aqui faz isso, ou seja... Mas, obviamente, que o Epic faz outro controle de outros produtos, não é? Mais complexos, com lotes, validados, ou seja, a geração... Ele gerou aqui um FIFO. Esta arca, eu só tinha uma arca no sistema, não é? Mas ele vai tentar sempre fazer um FIFO das arcas, ou seja, se vocês tiverem várias arcas, várias entradas, ele vai tentar sempre, automaticamente, sugerir a arca que entrou há mais tempo para dar saída. Vocês podem sempre forçar isso. O sistema permite que vocês façam... por exemplo, adicionar de unidade, não existe mais estoque, mas em que vocês podem escolher exatamente qual é que é a arca que querem escolher. E o operador vai buscar essa arca. Depois, em termos de exploração, há aqui várias explorações, mas, por exemplo, explorador de saídas. Vocês têm aqui um conjunto de listagens e de exploração. Todas estas listagens que nós vemos podem ser elas customizadas, ou seja, podem ter aqui várias vistas, mas, por exemplo, aqui há stock, análise, consulta de stocks. Isto é a consulta de stocks, em que vocês têm aqui o detalhe por artigo, armazém, localização, unidade, que é a tal etiqueta, lotes, validados. Vocês podem ter, por exemplo, organizado por artigo. Ou por localização. Tem aqui, nesta localização tem estes artigos. Estas vistas são customizadas. Vocês podem adicionar campos, retirar campos, exportar. A exploração em si é bastante simples do vosso lado. Ou seja, podem gerir isto e configurar à vossa medida. Todas as listagens são exportáveis para Excel, para PDF. A análise da informação é bastante fácil. E em todas as listagens vocês podem sempre fazer isto, que é drill down, e eu vou ver o detalhe daquela coluna. Quero ver o artigo, drill down, vou ver o artigo. Portanto, todos os ecrãs são de navegação muito simples em termos de conjuntos de artigos e artigos relacionados e dados relacionados. Eu penso que é isto, em termos de... Sim, em termos das necessidades que temos, sim, é bastante completo e suprime as nossas necessidades, de facto.
Natália, ia-lhe perguntar em termos de licenças, para nós conseguirmos fazer uma proposta, o que é que vocês precisam? Portanto, eu estive em reunião antes de falar com vocês, com o meu chefe, porque tivemos a alinhar mais uns parâmetros. E eu tinha-lhe dito que eram 2 armazéns, um no Porto e outro na Azambuja. Uhum. Na realidade são 2 armazéns na Azambuja, que estão dentro do mesmo sítio, ou seja, o espaço é todo nosso, mas são 2 casas diferentes, digamos assim. Ok, isso não tem, podem utilizar o mesmo software, eles estão ligados, ou seja, conseguem as pessoas, eles têm a rede, estão A rede é a mesma, sim. é a mesma, pronto, portanto podem utilizar o mesmo software para gerir o software é multi-armazém. Pronto, isto para lhe explicar que passavam a 3, neste caso, edifícios, digamos, em vez de 2. As licenças que precisamos entre computador e PDA, digamos assim, são 12. Consegue-me dizer quantas são de PDA e quantas são de computador? Vamos dizer que é metade. Vamos ao computador front-end, está bem? Só para depois, quando receber a informação, saber o que é que... Portanto, as de PDA chamamos terminal e as de computador chamamos front-end. Ok. Pronto, eu julgo que é isto em termos de... Depois o próprio Epic tem módulos pronto, para outro tipo de atividades mais complexas, mas a vossa para já parece-me simples, não parece que seja necessário nenhum módulo adicional para aquilo que vocês pretendem fazer. Sim, neste momento ainda estamos a crescer, ainda somos pequeninos nesta área. Certo. Mas não quer dizer que de hoje para amanhã não se precise mais. Depois, pronto, exatamente, tem essa vantagem, que é depois se o negócio evoluir, depois também o software também se consegue adaptar e também consegue evoluir, quer para mais licenças, quer para mais módulos, portanto isso aí não tem problema nenhum. Gabriel, tentaste alguma necessidade, alguma coisa específica? Não. Não, eu acho que era isto. Eu tentei encaixar aqui um bocadinho aquilo que é a operação deles, portanto acho que a forma como eu mostrei para funcionamento é o básico para eles poderem trabalhar. Não? Está bem. Natália, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma proposta e depois eu volto-te a ligar e para lhe apresentarmos a proposta e depois enviamos por e-mail também. Ok. Tá bem? Agradeço a vossa ajuda e atenção. Nada, ora é essa. Muito obrigada e uma boa tarde. Tá, obrigado e boa tarde. Obrigada. Obrigado, boa tarde.